Queridas irmãs, queridos irmãos, o texto é bastante conhecido da igreja. Aqui está uma mãe que vai à presença de Jesus pedir o seu socorro, pedir ajuda ao Senhor. Não é a primeira vez ou única nos evangelhos que nós encontramos pai ou mãe pedindo a favor de filhos. Nós temos outras passagens, como por exemplo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, versículos a partir do 21 e também a partir do 35, um homem chamado Jairo, que pede a Jesus que vá até a sua casa, porque a sua filha estava enferma, e naquele caso específico, o Senhor, na trajetória para a casa de Jairo, atende a mulher que sofria de uma hemorragia, e vem a notícia para Jairo: não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. Mas Jesus, que está ao lado de Jairo, que atende o pedido daquele pai para chegar à sua casa, diz a ele: não temas, crê somente, a menina apenas dorme. Porque quando Jesus, ele quer, a morte para ele é somente um sono. Não há problema que ele não possa resolver. Bendito seja o nome de Jesus. E como já disseram nossas irmãs aqui nesta tarde, a socorro do céu, a ajuda de Deus que está chegando, que já chegou aqui, que já chegou até onde você está, de qualquer parte do mundo, participando do culto deste dia, aqui em Abreu e Lima. Há uma ajuda do trono de Deus, conforme a sua necessidade. Jesus chegou à casa de Jairo. Jesus entrou no quarto onde estava a menina, e entrou com Jairo, entrou com a mãe, com outros poucos discípulos, e disse: Talita, cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina levantou-se, e Jesus disse: pode dar comida a ela. Jesus atendeu o clamor de um pai. Jesus atendeu a necessidade de um pai pela sua filha. Está dito também no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 22, que um homem aproxima-se de Jesus no meio da multidão, e ele diz: Senhor, peço-te, rogo-te por meu filho, desde a infância um espírito o atormenta. E o pai relata para Jesus: ele sofre convulsões, ele é lançado para tantas partes. Jesus pergunta-lhe: desde quando isto acontece? O pai responde: desde a sua infância. E aí o pai diz a Jesus: se o Senhor pode, ajude-me. O Senhor Jesus diz àquele pai: se eu posso, é se tu podes crer. E o pai disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor o ajudou, e o Senhor disse ao espírito que estava naquele rapaz: saia e não volte nunca mais. Você pode crer nesta tarde, pela palavra de Deus, há coisas que o Senhor está resolvendo que nunca mais vão te incomodar. Quando Ele quer,
Ele dá ponto final. Quando Ele quer, Ele faz cessar as guerras. Outra versão diz, Ele põe termo. Ele diz a guerra, a luta, a tempestade, ao mar revolto, até aqui não mais adiante. Ele disse àquele pai, ou ele disse àquele espírito que atormentava o rapaz, saia e não volte nunca mais. E o pai viu também o filho liberto. Mas aqui o texto que lemos é uma mãe. E o que a gente pode dizer que diferencia esta mulher de Jairo, ou deste pai do capítulo 9 de Marcos, é que era uma mulher, e o texto diz, Mateus diz, Marcos também diz, que aquela mulher era grega, sírio-fenícia. Aquela mulher era de fora da linhagem de Israel. Aquela mulher, então, por causa da sua etnia, da sua cultura, inclusive por ser mulher, como a gente sabe, naquela época era tão discriminada a figura da mulher. Então ela tinha a barreira de ser uma mulher, de ser de outra cultura. Mas ela vai à presença de Jesus, pedindo a favor da filha que tinha uma necessidade. E o texto bíblico é muito explícito, claro. Ela diz a Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Está possessa, está sob opressão. Eu venho a ti, Senhor, rogar pela libertação da minha filha. Marcos diz que Jesus retirou-se para aquelas partes e não queria que a multidão soubesse. Jesus, de certa forma, queria um descanso, dar uma pausa nas suas peregrinações. Afinal, ele sabia que o Calvário estava adiante e era a sua missão principal. Mas a mulher soube que Jesus estava naquela casa. A mulher soube que Jesus estava perto dela e foi à presença do Senhor. Aquela mulher de alguma maneira ouviu sobre Jesus e o seu poder. Isto nos lembra Raabe, conforme está escrito no livro de Josué, no capítulo 2, quando Raabe diz aos espias: temos ouvido o que Deus tem feito a favor de vocês, como abriu o mar vermelho e como tem dado vitória ao seu povo diante dos seus inimigos. E Raabe também, que não tinha em princípio direito, mas pela sua fé no poder de Deus, fez acordo com aqueles homens e teve livramento para Raabe e também para a sua casa. Aquela mulher de Mateus, aqui capítulo 15, da mesma forma, aproxima-se Jesus sendo um rabi, um mestre, mas ela não olha para estas barreiras e clama: filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está moribunda. Isso nos mostra, queridos irmãos, queridas irmãs, o poder da intercessão, o poder de ir à presença do Senhor, clamar a favor de alguém. Está entre Deus e alguém necessitado, às vezes moribundo,
numa situação de miséria, espiritualmente falando, mas alguém vai à presença do Senhor e clama por ele. E quando a mulher diz filho de Davi, ela está dizendo, está evocando o título messiânico do Senhor Jesus. Mas os discípulos dizem, Senhor, despede-a para que não o incomode mais. Senhor, manda que esta mulher vá embora, para que ela não fique gritando após o Senhor. Mas ela insiste e ela diz, Senhor, socorre-me. Ela agora, além de declarar o título de Messias, de Jesus, ela agora diz Senhor, e quando ela diz Senhor, ela está reconhecendo que é uma mulher pecadora, que é limitada, que é falha, da mesma forma que Simão, lá em Lucas capítulo 5, quando o Senhor chega na praia, pede o barco de Simão emprestado, prega à multidão, e depois diz a Simão, lança-te ao mar alto. Ele obedece à ordem de Jesus, vai ao mar, pesca, e agora Simão, que era Pedro, reconhecendo também o seu estado de pecador, diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Aquele que clama, Senhor, aquele que vai à presença dele em humildade, está reconhecendo que é dependente, está reconhecendo que é pequeno diante de um Deus grande. Mas Jó diz, está escrito, Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Ele não vai desprezar a sua solicitação. Ele não vai ignorar o seu pedido, desde que feito com fé no poder e na palavra de Deus. Insista, persevere em orar e buscar o socorro do Senhor. Ele vai ajudar, Ele vai atender, louvado seja o nome de Jesus, Ele vai atender. Aquela mulher insistiu, aquela mulher venceu os obstáculos, as barreiras que havia, que a impedia de chegar até ali, de falar com o Senhor. Mas o que nos chama a atenção, claro, é o teste que o Senhor Jesus faz com esta mulher. Ele põe à prova a sua fé. E como é difícil quando o Senhor prova a nossa fé. Testa se de fato a gente crer. Quando Ele fala e quando Ele fica em silêncio. Quando Ele fala o que a gente às vezes até gosta de ouvir, ou quando Ele fala aquilo que nem sempre a gente tem prazer, mas precisa ouvir. Ele falar conosco. Jesus testa, Jesus prova a fé daquela mulher e diz, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele está falando isto para uma mulher que não era de Israel, que era uma mulher de fora da linhagem dos judeus. E ali está Jesus dizendo, eu não vim para atender a sua demanda. Tem muitas ovelhas, tem muita gente dentro de Israel para ser ajudada por mim, pelo meu favor. Ele diz mais,
Eles diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Que palavra, que momento aquela mulher se vê, mas embora testada por Jesus, ouvindo estas palavras de Jesus, ela está pensando na filha em casa, endemoniada, precisando de uma solução. Ela diz: eu vou permanecer aqui, eu vou insistir, porque a minha filha está lá e só eu sei o estado que ela está. Eu amo a minha filha e eu só saio daqui de perto dele com resposta e com solução. A expressão que Jesus usa é de cachorrinhos, e eram os cães domésticos. Embora também na cultura dos judeus, os cachorros não eram os animais mais agradáveis, mas aqui a passagem está referindo-se aos animais, aos cachorrinhos que eram criados em casa. E Jesus está dizendo: mulher, a ordem, quando a mesa está posta, é primeiro que comam as crianças, e depois os animais domésticos, eles são alimentados. Mas primeiro é para os filhos que estão assentados à mesa. O que a mulher está pedindo a Jesus, em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, a minha necessidade é tão grande, que eu venho a Ti com o amor que eu tenho pela minha filha, e pela fé que eu tenho na Tua palavra, e no que eu tenho ouvido ao Teu respeito, eu estou pedindo para o Senhor quebrar a ordem para me socorrer. Você pode crer que nesta tarde Deus está quebrando a ordem para atender o teu pedido. Aleluia. Quando a gente fala de mesa, a gente lembra de Mefibosete no segundo livro de Samuel, capítulo 9, que estava em Lodebar. Mas Davi, o rei, está no palácio e pergunta: há alguém ainda da casa de Saul, de Jonatas, que eu use de beneficência? Alguém disse: há um Mefibosete, aleijado de ambos os pés, e ele está em Lodebar. O rei disse: manda chamá-lo. Mefibosete apresenta-se Davi um pouco receoso ainda, temeroso, mas Davi diz a Mefibosete: bem-vindo ao palácio, bem-vindo aos aposentos reais, mas não somente bem-vindo ao palácio e aos aposentos, bem-vindo à minha mesa. A partir de hoje comerás pão continuamente à mesa do rei. A mulher diz: Senhor, quebra esta ordem aí. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sei. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A fé desta mulher é elogiada por Jesus, conforme o versículo que citamos aqui: ó mulher, grande é a tua fé. A sua fé cresceu em contato com Jesus, mas a sua fé também o fez, ou a fez, adorá-lo. Observe que ela aproxima-se dele, filho de Davi. Depois ela diz: Senhor, socorre-me,
Mas na continuidade do texto a gente lê: ela prostrou-se e o adorou. A fé daquela mulher, embora tão atribulada, tão contristada, tão ansiosa por uma resposta, a faz prostrar-se aos pés de Jesus. É uma fé que a leva para baixo. É uma fé que a faz curvar-se na presença do Senhor Todo-Poderoso. Fé para adorar. Fé para ajoelhar-se, para fazer a sua petição, para fazer a sua oração. Até que Jesus diz a ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, a sua filha ficou sã, a sua filha foi liberta. Eu lembro às irmãs, aos irmãos, já para encerrar nesta tarde, que em Hebreus capítulo 11, versículo 35, está escrito que pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, os seus filhos que haviam morrido ressuscitaram. Exemplos: a mulher lá em Sarepta, aquela viúva visitada pelo profeta Elias, 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 17, bem como a sunamita, segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 25. Mulheres que tiveram os filhos mortos, mas receberam de volta. Está em Hebreus 11, pela fé. Mas Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, narra a história da viúva de Naim. Único filho que havia morrido, mas Jesus chegou na cidade de Naim. Jesus interrompeu o cortejo e disse ao rapaz: levante-se. Ele na mesma hora levantou e Lucas diz: o Senhor o restituiu, o devolveu à sua mãe. Tem restituição de Deus nas famílias nesta tarde. Espiritualmente falando, eu posso crer que há filhos mortos que serão levantados de uma vez e devolvidos à sua família, em nome de Jesus. O Senhor está chegando nesta tarde com ressurreição. O Senhor está chegando nesta tarde com libertação. A palavra de Deus está chegando nesta tarde, onde talvez eu nem possa imaginar agora, mas a palavra de Deus está chegando com ordem de vida, e está dizendo à morte: saia. Está dizendo ao espírito de perturbação: vai embora para nunca mais voltar. Aleluia, 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 louvado seja o nome de Jesus. Jesus entende a dor de uma mãe,
Porque ele viu Maria aos pés da cruz naquela sexta-feira à tarde, sua mãe que estava chorando, e ele disse a Maria: eis aí o teu filho, falando a respeito do apóstolo João, e disse ao apóstolo João: eis aí a tua mãe. Na hora da morte, Jesus preocupou-se com a dor de Maria e disse: João vai tomar conta, não vai ficar abandonada. Jesus entende a dor de uma mãe, Jesus entende a dor de um pai, Jesus entende o que é uma família em perturbação. Por isso ele está dando palavra de ordem, está dizendo: morte, saia. Está quebrando os vícios, as correntes que aprisionam. Aleluia, aleluia, das drogas lícitas, das drogas ilícitas, ele está quebrando os grilhões, está dizendo: saia, e não volte nunca mais, e não volte nunca mais, e não volte nunca mais. Jesus nos ensina, atendendo a esta mulher cananeia, que ele veio para todo o mundo. Embora ele mesmo afirme, e claro, como já meditamos, testando a fé daquela mulher, não vi senão as ovelhas perdidas à casa de Israel, mas ele sabia evidentemente como Deus que era, que veio para todo o mundo, e é isto que ele nos ensina. Ele veio ajudar todo mundo que precise da sua ajuda, mas que tenha fé no seu poder. Hebreus 11 diz que pela fé Raabe a meretriz acolheu os espias em paz, e pela fé teve livramento para ela e para a sua casa, para a sua família. Como está a sua fé nesta tarde? Na palavra, no poder de Deus a favor da sua casa, a favor do seu casamento, irmã, a favor do seu casamento, irmão que me ouve, tem jeito. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Tem restauração de casamentos pelo poder da palavra de Deus. Tem reconciliação, tem renovação do primeiro amor, tem jeito em nome de Jesus. Pare. Deus está mandando alguém parar numa intenção que está no coração nesta tarde. Pare! Ou você para em obediência à minha palavra, ou eu paro você com o poder da minha mão. O divino pescador ainda tem anzol. O divino pescador ainda tem anzol, e ele sabe onde está o peixe brabo. Mas tem anzol do divino pescador descendo às profundezas das águas desta tarde, e vai pegar peixe que se bate muito, peixe que dribla a rede. Ele está pegando pelo poder da oração de alguém. Tem alguém orando. Tem joelho dobrado ainda na terra. Tem lágrimas sendo derramadas sobre lençol e fronha de travesseiro, e não é em vão. Tem resposta para a lágrima, tem resposta para a oração, tem resposta para o jejum, tem resposta para o círculo de oração. Em mais esta quinta-feira, como toda semana tem resposta, toda semana tem oração e toda semana tem resposta, toda semana tem consagração e toda semana tem intervenção de Deus.
Deus. A mão de Deus permanece estendida. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.